Então, bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer como eu falei, né? Eu vou intercalar uma técnica com aplicação. Aí hoje eu vou lá para o capítulo 13 do Guidorize. Capítulo 13, viu? Aí eu não sei qual é a página. Mas, geralmente essas edições do Guidorize não muda nada, né? O meu é a quinta. Acho que é que todo mundo deve ter, né? Eu não... Está. Aqui, ó. O meu é a quinta. É no capítulo 13, que é entre outras coisas, né? Tem várias aplicações nele. A gente vai começar com a volume de solo de revolução. Ok? O que é um solo de revolução, né? Imagina o seguinte. Vou deixar assim mesmo. Então, imaginem que eu tenho uma função, né? Uma função f aqui, que ela está limitada aqui entre a e b, né? Aliás, eu vou desenhar essa função aqui, para fique mais fácil. Vou desenhar assim. Ok? E aí a ideia a gente vai ver hoje duas maneiras aliás, não é nem duas maneiras, dois tipos de sólidos de evolução, né? Uma que eu pego esse conjunto aqui verde, né? No caso, esse conjunto seria chamar conjunto A, né? São os x, y, tá? O A é isso aqui. E aí eu posso escrever ele como os pontos x, y da esquerda. Y, ele está abaixo da função e o x entre A e B, né? Então, a ideia é pegar esse conjunto A e rotacionar ele de duas maneiras, em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Se eu pegar ele e rotacionar em torno do eixo X, o que vai ser obtido, aqui, fazer assim, o que vai ser obtido vai ser uma figura mais ou menos assim. Aliás, vocês conseguem visualizar isso, né? Que se eu pegar esse conjunto verde e rotacionar ele em torno do eixo X,
ele vai obter uma figura mais ou menos isso. Aí esse tipo de figura que a gente vai calcular o volume dela, o volume desse sólido aqui, ok? Por exemplo, um cilindro é um sólido de revolução. Por exemplo, aqui, ó, um cilindro. Vamos supor que a altura dele seja h, né? E aqui tem o raio R, ou aqui também. O cilindro, você pode ver ele como um sólido de revolução. Basta o que eu tenho que fazer, né? Basta, por exemplo, pegar uma função constante, né? Essa reta aqui é f de x igual a r, né? Que é esse tamanho aqui, ó. E aí, se eu rotacionar em torno do eixo x, eu vou obter justamente essa figura aqui, só que assim, né? Ok? Pega essa reta aqui e rotaciona ela em torno do eixo x e obter um cilindro. Um cone também é um sólido de revolução. E aí tem outras figuras, ok? E aí como é que... Aí a ideia, vocês entenderam, né? Sim, o sólido de revolução em torno do eixo x. São 4 casos que a gente vai ver. Hoje a gente vai ver, eu vou falar de 2, aí amanhã eu falo de mais 2. E também um quinto caso é calcular o volume de um sólido que não necessariamente é de revolução. Os mais fáceis de revolução. Então, um sólido de revolução eu tenho uma função, e aí um caso seria pegar essa função aqui, aí eu considero a região que está abaixo dela, entre A e B, e rotaciono em torno de um... Não necessariamente também tem que ser os eixos Y e X. Pode ser qualquer outro eixo, mas complica um pouquinho mais. Mas o caso inicial é esse. Eu pego e rotaciono em torno do eixo X, aí eu obtenho uma figura dessa, como o cilindro, por exemplo, como um cone. Dá, dá para entender isso, né? O que é um sólido de revolução. Ok. E aí, como é que eu calculo esse primeiro caso, né? O volume desse primeiro caso aqui. Então, uma definição, né? Então, o volume do sólido gerado, né? Não é nem gerado, obtido pela rotação do conjunto, aí A é o mesmo conjunto que eu escrevi no desenho anterior. Aliás, está faltando aqui XY pertencente ao R2, né? Então tá ok. Tá ok, o Y está abaixo do F, é o conjunto que eu falei, né? Então, o volume do sólido obtido pela rotação do conjunto A em torno do eixo X
é dado por π integral de A até B de f de x ao quadrado dx, ok? Tem uma justificativazinha para essa forma, mas eu não vou me atentar a esse detalhe, não. Então, vamos para exemplos, né? O que eu vou ensinar vocês é como é que eu tenho uma situação e consigo montar o problema e depois calculo, né? E aí nesses livros do Guidorizzi, eu vou fazer os propostos, aí eu vou deixar os resolvidos para vocês lerem. Não são tão difíceis, até porque são 2 ou 3, são bem pouquinhos. Ó, por exemplo, ó, vamos lá. E aí também é interessante que vocês usem ou GeoGebra ou um outro programa para montar a região. Que a região que eu estou falando é esse conjunto A, né? Fica muito mais fácil, já que a gente já está nesse modelo de ensino. Aliás, eu vou escrever lá em cima, fica melhor. Vocês vão ver que usar algum programa para montar a região fica bem mais fácil. E aí vocês vão ter o trabalho somente de tentar interpretar o problema e montar a integral. Vamos lá, né? Então, é sempre calcule volume, né? Calcule o volume do sólido gerado pelo conjunto, é sempre a mesma coisa, do sólido então, dos conjuntos abaixo em torno do eixo X, né? Que é o, digamos assim, o pontapé inicial. Aí, primeira é o seguinte, o conjunto A tá esse aqui, bem simples esse aqui. E aí, se você não souber desenhar o conjunto, esse aqui é muito fácil, né? Toda vez que vocês tiverem com um caso desse aqui, se você quiser desenhar na mão também, mas eu vou usar o programa para ficar mais bonitinho. Tem esse site aqui, ó, Desmos. Eu sempre uso ele, Desmos, para montar gráfico, né? Muito fácil. Por exemplo, ó, vocês podem digitar exatamente o que está aqui, ele vai mostrar a região, ó. Tanto no GeoGebra quanto no Desmos, mesma coisa, tá? Vocês podem colocar isso aqui, ó. Vamos lá. Então, isso aqui nem precisava disso, mas, ó, por exemplo, ó, digitei y maior igual que zero e menor igual que x. Que região é essa? Ele já dá aqui de cara. Esse é y igual a x, é essa reta aqui, ó. Né? Y igual a x, é essa reta aqui. Aí ele quer tudo que está abaixo, tá vendo? Ó? O que essa restrição aqui diz? Ó? Essa restrição aqui. É tudo que está abaixo do x e acima do zero. Aí esse zero é o próprio eixo x, né? Então, abaixo da reta e acima do eixo é isso aqui. Infinito, né? Que nem ele colocou aqui, ó. E aí, quando eu colocar outra restrição, mas não é tudo isso, né? É o x entre
1 e 3, né? Aí ele vai dar uma faixa. Tá vendo? Aqui, ó. Então, essa região aqui, que é a interseção das duas restrições, é o meu conjunto A que eu vou rotacionar. Eu vou apagar essa daqui, vou botar a figura que eu... é mais bonitinha, né? Tá claro isso aqui, né? Deixar grande assim para quando vocês... quando eu tirar a aula, né? Tá vendo? Então, esse aqui que é o conjunto A, que é a interseção daquelas duas condições impostas, né? Essa aqui é a reta y igual a x, e essa faixa aqui em azul é justamente x entre 1 e 3, né? Ok? E aí, qual é a fórmula? Aliás, como é que eu calculo o volume da região, né? Observe que se eu pegar só esse pedaço aqui, né? Aí rotaciono em torno do eixo x, rotaciono em torno do eixo x, o que que eu vou obter, né? Eu, eu, ontem eu testei para fazer essas figuras rotacionadas no GeoGebra, mas demora muito. Aí eu desisti. Eu vou pegar, ó. Quando eu rotaciono, eu vou obter algo desse tipo. Ok? Então eu quero achar o volume desse sólido. Aí o cálculo é muito simples, né? Que eu estou só explicando como montar para você ver a figura e tudo mais, mas o cálculo é muito simples. Porque o volume aqui, ó, é só pegar a função que está acima, né? Vou fazer aqui. O volume vai ser π, nesse caso. E aí, de 1 a 3, né? A função que está acima, que nesse caso é y igual a x. Vou colocar até assim, f de x ao quadrado dx. E aí, quem é a f? É o próprio x, né? Função que está acima aqui. E pronto. Conseguindo interpretar, só esse cálculo dessa integral é muito, muito simples, né? Então, é πx3 sobre 3, variando de 1 a 3. Aí aqui vai ser o quê, né? Π, que vai ficar 3 ao cubo sobre 3, menos 1/3, né? Aí que vai dar 27, né? Menos 1, 26. Ok? Entenderam, né, esse exemplo? Então, no caso, vocês podem usar esses programas aqui, tanto esse quanto o GeoGebra, para desenhar a região. Fica mais fácil de entender. Entenderam, né? Ah, eu não sei se dá para baixar no celular. Esse aqui, né? Você está perguntando, eu não sei. Eu sempre uso no computador, na verdade, não é nem que eu não sei, eu nunca nem testei. Mas bem possível que seja um aplicativo. Vou colocar aqui. Ei, professor, Oi. não seria 2π não lá?
Não, o 2, você está dizendo aqui na fórmula, é? Aqui? Nessa última que o senhor resolveu ali. Ou na fórmula. Porque faz tempo que eu vi. Ah, o 2π, tá dando eco aí, agora sim. É porque é o seguinte, o 2π vai aparecer depois, que é o seguinte, se você pegar essa mesma região, que região... Ah, não. Essa região aqui, ó. Se você rotacionar em torno do eixo Y, pegar isso aqui, rotaciona assim, aí o volume dessa região que vai aparecer vai ser 2π, integral de A até B, x, f de x dx. Acho que você está lembrando dessa daqui, que é a mesma região A, só que em torno do eixo Y. Aí aparece o 2π aqui. Acho que é isso, né, que você está querendo Tá dizer. certo. Acho que deve ser. Uhum. Mas quando é no x é só π mesmo. Até olhei aqui, é. O outro que é 2π. Deixa eu apagar isso aqui. Aquele negocinho ali. Pronto. O GeoGebra também, ele tem o mesmo efeito, viu? Só que o bom daquele, eu tô usando ele porque eu posso, ele tira rápido o print, né? O GeoGebra é uma coisa meio chata. Não é que é chato, mas é mais, como é que é? É mais fácil o outro. Mas, por exemplo, ó, mesma coisa, certo? E aí eu coloco outra restrição. Aí, mesma coisa. Você já venha. Aqui o bom é que eu posso riscar nesse, né? Posso riscar aqui. O GeoGebra eu sei que dá para baixar no celular, né? Agora o outro não. O outro, aliás, o outro eu não sei, né? Não testei, mas vocês podem pesquisar, ok? Então, a região vocês podem, eu vou fazer usando esses programinhas aqui. Vamos para mais, né? Mais exemplo. Esses aqui são todos do Guidorize, viu? São os exercícios propostos. Eu vou fazer mais um simples, aí eu faço um outro um pouco mais complexo. Aí, do mesmo jeito, ó, se eu quiser, vocês quiserem ver a região, porque aqui o trabalho, assim, o que eu quero que vocês entendam é como interpretam esses problemas, né? Calcular os gráficos, né? X, 1 e 4, né? Aí, muito fácil. Então a região já está aqui, né? Essa aqui. É óbvio que, assim, não é obrigatório você fazer isso para resolver o problema, né? Mas eu acho que é bom para entender no geral. Tá. Então, essa figura aqui, ó, que é a interseção das duas regiões, é a região que eu quero rotacionar. Essa aqui, né? Ok. E esse gráfico aqui é exatamente y igual a raiz de x, né? Esses aqui dá todos para vocês fazerem na mão, né? Que são simples. Aí eu rotaciono a região, ela vai ficar como, né? Eu vou fazer o desenho aqui, ó. Aqui em cima vai ficar mais ou menos assim.
Era essas figuras aqui rotacionadas que eu queria. Acho que na próxima vez eu vou fazer logo antes, porque fazer durante a aula no GeoGebra demoraria muito. Então, essa figura aqui, quando eu rotaciono essa região A, vai dar mais ou menos isso, ok? Mas eu não... E aí o volume, nesse caso também é muito simples, né? Π de 1 a 4 da função ao quadrado, né? Aí a função ao quadrado é raiz de x ao quadrado. E aqui dá x, né? Muito simples esse aqui, viu? X2 sobre 2. E é só calcular, né? Vai dar π 4 menos 1, né? Não, desculpa. 4 ao quadrado menos 1. Então, 16. Então, dá 15. Certo? Questão 4, posso. Não sei qual ela é, mas eu posso fazer. 13,3. Onde é que é esse 13,3? É do Guidoriz, é? Calcule o volume do solo cuja base... Tá, é esse, né? Tá. Aí tem outra jogada, porque como o sólido não deve ser de revolução, né? Mas vamos lá. Ok, tranquilo esses, né? Vamos para um mais elaborado, que também não é nem nada de outro mundo. É assim. Eu vou resumir do jeito que tá lá, viu? 2x2, aliás, do jeito que tá no livro, para ganhar tempo. Então, o A é o conjunto que ele é determinado por essas duas restrições, 2x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1 e y maior ou igual que 0. E aí, assim, se você não souber, mas acho que todo mundo deve conhecer, que é a equação de uma elipse, né? Se eu, por exemplo, coloco lá no aplicativo, deixa eu ver, 2x quadrado, né? Mais y ao quadrado menor ou igual que 1, o que ele dá, né? E y maior ou igual que 0. O que vai acontecer? Ele vai pegar só o hemisfério norte, né? Ó. Mas aqui eu vou deixar só a elipse. E aí, a região que eu vou rotacionar é só isso aqui, ó. Esse pedaço, né? Aí, a região que vai aparecer como volume, né? Vai ser mais ou menos isso. Ok? Como se fosse um ovo. Ou um elipsoide, né? Então, se eu pego... Se bem que necessariamente... enfim. Então, se eu pegar só esse pedacinho aqui, ó, e rotacionar, eu vou obter uma coisa daquele... Algo daquele tipo. E como é que eu calculo como é que eu monto, né?
Primeira coisa, que a equação da elipse, essa aqui, eu vou montar a função, né? Eu vou escrever, você escreve como igualdade, ó. Eu quero isolar o y. Então, quando eu isolar o y, eu vou obter mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 2x ao quadrado. Aí, como eu já havia falado em alguns casos, a raiz positiva é essa função que cobre o hemisfério norte, aqui, y igual a raiz de 1 menos 2x ao quadrado, e a raiz negativa, ela pega o hemisfério sul. Aliás, é isso, ok? E aí, o que eu tenho que descobrir agora? Esses pontos aqui, onde a curva em azul, né, essa parte de cima, ela toca os eixos, aliás, os eixos não, o eixo X, né, esses dois pontos aqui, ó. Aí é fácil, né? Quais são esses pontos? É onde o y é zero. Então, se o y for zero, eu vou nessa equação aqui, ó. Se y é zero, o que eu vou obter? Eu vou obter que 2x ao quadrado mais zero, né? É igual a 1. E é isso aqui, isolando x, vai dizer o quê? Que o x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. E aí, racionalizando aqui... Aliás, x vai ser mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, né? Esse ponto aqui é o raiz de 2 sobre 2, e este é o menos raiz de 2 sobre 2. Aí agora é só montar a integral. Então o volume vai ser, né? Π, integral de menos raiz de 2 sobre 2, até raiz de 2 sobre 2, da função ao quadrado, né? Aí quem é a função? É a que está de azul, ó. Raiz de 1 menos ao quadrado. Então fica como... Ok, fica assim. Esse cálculo não é difícil, mas ele pode se tornar ainda mais fácil se a gente reparar numa coisa, ó. Imagina que eu só tenho esse lado direito aqui. Imagina que a minha região é só esse aqui, ó. Se eu pegar essa região aqui e rotacionar em torno do eixo X, eu vou obter a metade do volume que eu quero, né? E aí basta multiplicar por 2 para obter o volume total. Por isso que eu posso fazer isso aqui, né? Calcular duas vezes a integral de 0 a raiz de 2 sobre 2
ok? Isso aqui diminui o cálculo pela metade, porque como esse limite de integração aqui é zero, diminui muito. Ou então você poderia usar o argumento que a função é par. Essa daqui é par, né? E aí usar essa mesma ideia aqui. Agora eu só posso calcular essa integral, né? 2π, né? X menos 2x3 sobre 3. Então isso aqui é 2π. Aí raiz de 2 sobre 2 menos 2 terços. Raiz de 2 sobre 2 ao cubo, né? Quando eu jogar o zero, vai zerar. Então, diminui a conta muito. E é só resolver isso. E aí, a raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2, né? Que é raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. 2 ao cubo é 8. 4. Não, desculpa. 2 aqui, né? Então ficou 2. E aí pronto. Poderia deixar assim, eu posso cancelar esses dois aqui, né? E também posso colocar a raiz de 2 em evidência. Pode fazer muita coisa aqui. Enfim, né? Por ele ter deixado do jeito que tá ali mesmo, tá bom. Se vocês quiserem simplificar do jeito que tá no livro, pronto. Entender isso aqui, né? Vocês podem usar o programa para encontrar a região. Aí, nesse caso, tem que fazer um cálculo para encontrar a função que eu tenho, que vai ser, digamos, vai cobrir, né, a área, o conjunto A, que é a raiz positiva aqui. Aí eu faço um cálculo também simples para encontrar quem são esses pontos onde a elipse vai tocar os eixos, no caso, o eixo X. Uso a fórmula. Vixe, bagunçou aqui. Eu não vou dar o Ctrl Z, não, porque eu não sei quando foi que bagunçou. E aí depois monta a integral e resolve, né? Alguma dúvida aqui? O valor. Não, você entendeu, né? Eu isolei. A questão, o enunciado é só calcule o volume do sólido, blá, 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 e ele dá o conjunto, ele dá só essa parte aqui, ó. Ok? Todo o resto você tem que fazer. Mas não é difícil, né? Nesse caso aqui, né? Encontrar os pontos de interseção. Tá claro, né? Eu vou fazer mais um aqui, do eixo X. Depois vou para o eixo Y. Vocês vão ver que nesses casos que eu vou falar hoje, não tem tanta diferença assim. Ela não tem tanta, como é que eu vou dizer? Não tem uma dificuldade muito grande, talvez. Ok? Esse conjunto aqui, ó.
Eu vou desenhar ele aqui. Eu tentei colocar ele no... Vamos lá. Você pode, ó, por exemplo, o que que é, né? É lógico que você não precisa daquele programa para desenhar isso, né? Você está dizendo o quê? Desse lado aqui, eu estou com um círculo de raio 1. E aí eu quero o quê? Tudo que está fora dele. E daqui para cá, eu quero o círculo de raio 2, tudo que está dentro dele. E só a parte que é acima do eixo Y, né? Ó, aí eu pego. Maior ou igual que 1, né? Ou então você quiser botar. Ó, tá vendo? É a interseção, é esse anel. Vocês estão vendo isso? Não, tá bem. A vizinha aqui, a vizinha ligou um aspirador de pó, suportável. Tá muito ruim esse negócio, esse barulho. Pronto, desligou. Ah, não. Ah, vai ficar a manhã toda fazendo isso. Ok, então a região que eu quero, ó, é esse anel, que é a interseção dos dois. E aí, como novamente, a parte y maior ou igual que zero, é só o hemisfério norte, né? Aqui, ó. O programa fica muito fácil. Eu não vou sei, porque assim, no presencial você teria que deduzir tudo no braço, né? As regiões. Se bem que não necessariamente você precisa deduzir as regiões para fazer o cálculo, né? Mas ajuda muito. E aí, pronto, ó, essa curva. Ó, e aí, por exemplo, qual é a figura que vai aparecer? Vai ser uma esfera, só que sem o recheio, digamos assim, né? Com um buraco dentro. Quando você corta, eu vou desenhar ela cortada, né? Ó. Quando você corta, dá isso aqui, ok? A região, quando eu giro, né? Eu giro, eu obtenho uma esfera, só que ela vai ter o interior dela oco. Aí quando eu corto é mais ou menos assim. Dá para entender, né? E aí o que, que eu tenho que fazer? Como é que eu calculo o volume de dessa região? Calculo o volume da esfera maior, calculo da esfera menor e tiro a diferença. Aí eu vou obter o volume do que sobrou. Tá claro, né? Aí aqui, ó, novamente, ó, essa que tá aqui é a equação da circunferência de raio 2, então aqui é 4, e a que tá que circunda, né, o círculo menor, é a de raio 1. E aí, por exemplo, do mesmo jeito, como é que eu obtenho as funções? Ó, eu quero obter essas funções. Essa que está aqui, deixa eu usar outra cor, pegar o verde para enfatizar. Nem ficou péssimo. Aqui, essa em azul e o vermelho. Basta eu isolar essas duas equações. Ó. Se eu isolar essa, se eu isolar o y, eu vou obter o quê? Mais ou menos raiz 4 menos x2. E aí, novamente, a raiz positiva é a que eu quero, que está aqui contornando a, a parte norte, né, do círculo. E, nesse caso aqui, quando eu isolar o y, com menos x quadrado, aí do mesmo jeito, a raiz positiva é a que circunda aqui. Então, nós temos dois volumes para calcular.
o do círculo maior do círculo menor, e aí eu tiro a diferença. Então, o volume do círculo maior, eu vou chamar de V1, que é o que? É π integral d. Aí, novamente, ó. Para o círculo maior, eu tenho que integrar aqui, que é do zero até esse ponto, que é quanto? É 2, né? Que é o raio. Para o círculo menor, eu integro até aqui, que é 1, que é o raio do círculo menor. Então, vamos lá, integral de 0 a 2, de f de x dx, aí o f de x. Tá, eu vou escrever aqui, f de x. Aí o f de x, como eu já mencionei, né? 4 menos x2. E aí pronto. O bom desse quando tem raiz, se for só a raiz sozinha é ruim, é chato. Mas como tem um quadrado ali, ele elimina, né? Então vai ficar 4 menos x2, 4x, menos x3 sobre 3. Isso de zero. Ah, aliás, não, tem um detalhe também que eu tô esquecendo, né? Como eu tô pegando de 0 a 2, é porque eu já tô com o vício de pegar o dobro. Porque se eu integrar aqui de 0 a 2, eu vou calcular só metade do volume, né? Aí eu multiplico por 2 para calcular o volume todo. Então, eu vou colocar aqui o 2, ok? Pronto. Aí eu vou obter toda, que é o volume da esfera, né? Opa. Aí ficou simples agora, né? Que vai ficar 8, né? Menos 8. Aqui vai ficar quanto? 16, 32. Pronto, esse aqui é o volume da esfera maior. Agora eu calculo da menor e subtraio os valores e obtenho o volume da, do sólido que eu quero, né? De 0 a 1. Multiplicar por 2, né? Novamente. Então aqui vai ficar... Deixa eu fazer isso aqui só para não misturar. E esse aqui é muito fácil também de calcular. Então vai ficar 2π, x menos x3 sobre 3, variando de 0 a 1. Fazendo isso aqui vai ficar 1 menos 1/3, né? Ele vai ficar 4π sobre 3. E aí, finalmente, o volume que eu quero, né? O volume é o volume 1 menos o volume 2. Tá? Entenderam esse aqui também, né? Agora vamos para o eixo Y. Aí outra definição, que é o seguinte, o volume do sólido, né? Obtido
pela rotação, é a mesma coisa do outro, só que é tudo... Aí do conjunto A, esse conjunto A, eu vou escrever, né, só para... que já está longe, né, já está lá no começo. Conjunto A em torno... é dado por... Aí foi aquela forma que eu mencionei e vocês perguntaram. É 2π, integral de A até B, x vezes f de x dx. Tá? Deixa eu ver só para... É isso mesmo. Assim, tem outras... Como eu falei, tem outros dois casos, né? Eu vou falar na aula de sexta. Que são 4 casos base, né? Digamos assim. Aí vamos lá. Ó. A mesma coisa, só que você vai rotacionar em torno do y. Mesma coisa, entre aspas, né? Vamos para exemplos, né? E aí eu peguei aqui, ó. Deixa eu ver. Por exemplo, eu quero rotacionar esse conjunto aqui. Quem foi que pediu aquela questão mesmo? Matheus, né? Eu vou fazer ela amanhã, porque ela se encaixar no outro caso que, porque é o seguinte, nesse sólido, porque assim, por exemplo, um sólido que não é de revolução, né? Os casos específicos que aí está falando serão usando da função. Isso, não necessariamente. Nesse caso não precisa. Não necessariamente também, acho que a resposta é mais correta. Porque depende muito da expressão da função. Eu vou fazer exemplos, isso aí vai ser na aula de amanhã. Você necessariamente tem que mudar o x por y, porque os exemplos que eu vou colocar aqui, você não necessariamente vai precisar mudar o x pelo y, mas tem exemplos que vai ser necessário. Mas nessa aula de hoje não, é montado para que não precise mudar. Aí, no caso do Matheus, isso, que pediu a questão, eu vou fazer amanhã, no vídeo de amanhã. Porque é um quinto caso, que é quando você calcula o volume de... Deixa eu só para ter certeza. De um sólido qualquer. Isso. Aí eu faço amanhã. Amanhã acho que o vídeo vai ser um pouco... O vídeo não vai ser longo, mas eu vou dividir umas 4 partes, assim, porque é muita coisa. Aí vai ter esses casos que necessariamente você vai ter que mudar y, x para y, aí complica um pouco mais, mas também não é nada de outro mundo, não. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto... Que conjunto é? Aqui, pronto. Ah, sim. Aí vamos lá, né? Eu vou montar ele. Se vocês não lembram como é que é o gráfico da LN e tudo mais, vocês podem usar aqui o programa. Não tem nada demais, né? Esse gráfico aqui. Só mais para ficar... Pronto. É esse aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar o gráfico y igual a ln de x, né? Ln de x fica assim. Essa linha roxa aqui, ó. Ok? E aí a região que tá vendo, ó, maior que zero, tudo que é y maior que zero, é tudo acima do eixo x e abaixo do ln. Então essa região em vermelho. E a restrição aqui, acho que é y, x entre 1 e e, né? Será que ele aceita aqui? Foi, ó. Mas ficou...
ficou muito escuro. Não precisa representar a região na prova, não. Não é obrigatório, né? Acho que isso é... Eu só faço para que fique mais claro para vocês. Mas não é obrigatório. Acho que também fica mais bonitinho, né? Quando eu for tirar aqui transformar isso aqui no PDF, vai ficar bem mais bonito com as figuras do que sem. Fica só os cálculos secos, né? Fica bem mais bonitinho. Então, aí o x tá entre 1 e E, né? Aí o 1 é justamente esse ponto aqui, né? ln de 1 é 0, né? Aqui, ó. E o E vai ser o quê? Como é que é? É entre 2 e 3, né? Esse aqui é o 3, sei lá, tá por aqui. E como tem que ser 1, né? É exatamente aqui mesmo, ó. Porque me fugiu a palavra aqui. Nessa escala, 1 é exatamente aqui e o E aqui. Então a região é essa aqui, ó. E aí eu quero rotacionar ela em torno do eixo X. Não, perdão, em torno do eixo Y. E aí quando eu rotacionar aqui, ó. Agora eu rotaciono aqui. Observe que vai ficar uma figura assim. É uma coisa meio assim. Tá vendo? Eu tô pegando isso aqui, ó. Pegando isso aqui, rotaciono em torno do eixo Y. Vamos ter uma coisa assim. Dá para entender, né? Mais ou menos esse desenho. E aí o volume é simples, né? A fórmula em si. É só integral, ou é só 2π, né? Integral de 1 até E. Aí x, f de x, dx. E nesse caso, quem é f? É o ln, né? Então é 2π. Não ficou muito abaixo aqui, não. Ah, não. Ficou bem em cima mesmo. 2π. Tá? E aí, como é que eu calculo essa integral? Usando integração por partes. Que é x é ln de x, né? A integração por partes, como é que eu vou escrever? Vamos lá. Vou escrever aqui mesmo. Eu escolho... Geralmente, quando tem o ln, eu escolho o ln para derivar, porque ele fica mais simples, né? E aí eu derivo aqui. F como sendo x2 sobre 2. Eu estou integrando ela, né? Aí vamos lá, né? Ó. O volume, que agora é 2π de 1 até E, x ln de x. Então vai ser o quê? 2π. Eu vou colocar esse 2π aqui fora, assim. E aí vai ser quem, né? A F vezes G. Isso aqui de 1 até E, né? Menos integral de 1 até E de FG'.
x ao quadrado sobre 2, 1 sobre x, dx. Aí eu fecho o coxete porque o 2π está ficando tudo isso aqui. Agora eu calculo isso, né? Então vai ficar 2π. Aí essa função toda aqui, ó, vai ser aplicada no E. Vai ficar E elevado ao quadrado 2, ln de E, menos 1 meio, ln de 1. Lembrando que ln de 1 é 0, né? E ln de E é 1. Só lembrando também que ln é log na base E, né? Pra quem não tá lembrando, ln de x é logaritmo de x na base E. E aí ln de E, o log de E na base E, aí dá 1. E aí fica isso aqui, né? Eu já posso até integrar essa outra aqui, né? Porque vai ficar integral de x sobre 2. Integral de x sobre 2 é a mesma coisa de 1 meio x 2 sobre 2, né? Pronto, aí só faz esse cálculo aqui. Então, eu vou ficar com e ao quadrado sobre 2, aqui vai zerar, menos e ao quadrado sobre 4. Aí seria menos o 1, então vai ficar mais 1 quarto, né? Então, agora é só finalizar, né? Aqui vai dar e elevado a 4, né? Esse menos esse aqui dá elevado a mais 1. Vai dar isso aqui, certo? Aí, no caso, no x, geralmente vai aparecer muitas integrais por partes, em torno do eixo y, por causa desse x aqui, ó, da fórmula. Ok? Então, é só você saber interpretar nesses casos aqui, né? Que são todas aplicações diretas da fórmula, não tem nada de outro mundo, não. Entenderam, né? E aí depois calcular a integral de acordo com usando alguma técnica que você conhece. Nesse caso, caiu por partes, que foi o que a gente viu na aula passada. Eu vou fazer mais um para encerrar, que tá bom. Entenderam, né? Eu acho. Aí um outro, que também é bem simples, viu? Só para ilustrar. Que a região é x entre 0 e 1, e o y maior ou igual que zero e abaixo de arco tangente de x, né? Vamos lá? Aqui arco tangente aqui. Aqui é arco tan. Olha essa aqui. Se você quiser, por exemplo, y igual a arco tangente, né? X. Aqui, né? Ó. Só que ele quer só a parte positiva, então é só esse lado. E entre 0 e 1, só isso aqui. Aí a região é justamente essa, né? Que é a interseção. Essa curva aqui em vermelho, como eu falei, é y igual a arco tangente de x. Aqui, geralmente, em português, escreve TG. Em inglês, escreve TAN, né? Que nem tá aqui. Vocês veem algum livro que tem TAN, é porque é inglês e o outro é português.
de 0 a 1, né? 1 tá. Isso aqui é fácil também, né? Porque quando eu giro em torno do eixo, aqui é o eixo Y, né? Aqui em cima do eixo. Então, quando eu giro em torno do eixo Y, eu vou obter uma coisa assim, né? Algo desse tipo, ok? E aí o volume, também é a aplicação direta da fórmula, né? 2π, integral de 0 a 1, e aí x, f de x, que é arco tangente de x, né? Mas eu vou colocar assim. E aí, novamente, eu peguei essas luzes aqui de propósito só para usar partes, para juntar uma coisa com a outra, viu? Isso aqui também usa a integração por partes, essa x arco tangente. E aí, como a arco tangente é mais... como é que é? A estrutura dela é mais complexa do que a x, eu uso ela para derivar e uso a outra para integrar, ok? Aí a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado, x2 sobre 2, ok? E é só fazer o cálculo, né? 2π, integral de 0 a 1, da g com f, que é... Não, peraí. Eu vou botar primeiro isso aqui. Aí sim, 2π. Então vai ficar x2 sobre 2, né? Arco tangente de x, de 0 a 1, menos integral de 0 a 1, de g' com a f, dx. Aí é só fazer o cálculo, né? Eu vou pegar essa função aqui no 1, então vai ficar 1 meio, arco tangente de 1, arco tangente de 0, menos, aqui eu vou botar 1 meio, pronto. Aí lembrando, arco tangente de 1 é π sobre 4, né? Porque é o arco cuja tangente é 1, é 45. E aqui é 0, que é o ângulo cuja tangente é 0, né? A tangente é 0 quando o seno é 0. Então, é π sobre 4, que vai dar 0, né? Menos. Essa integral que está aqui, ó, como é que resolve ela, né? A ideia é só mais subtrair 1, nessa que está aqui, assim. Ok? Só me subtrai 1. Aí aqui vai ficar π sobre 8, né? Eu vou separar as duas, ó. Denominador comum, né? Eu separo assim. E aí eu tenho duas integrais. Essa expressão aqui, ela vai ser igual a 1. Então, vai ser 1, então vai ser dx. Eu vou colocar assim, 1 menos. Agora, a gente consegue calcular essa integral porque quando tem um x quadrado, eu não sabia quem era. Agora, sem o x quadrado, fica justamente da arco tangente, né? A integral do 1 é x, menos essa segunda vai dar arco tangente de x, né?
de 0 a 1. Então, no 1 vai ser 1 menos arco tangente de 1, menos 0, arco tangente de 0, que é 0, né? Ok? Então, aqui vai zerar, ó. Aqui vai ser π sobre 4, né? Então, π sobre 8. Ok? E vocês podem simplificar isso aqui, mas não precisa, né? Enfim. 2π sobre 8 é π sobre 4, né? Acho que é isso. Ah, não, eu tô esquecendo uma coisa aqui. Eu tô esquecendo 2π que multiplica tudo isso. Mas é só no final multiplicar por 2π, né? Sabia que tinha coisa. Ora. Eu não foi nem 1h20 de aula, mas parece que eu tô há 3 horas aqui falando desse conteúdo. Aqui. Porque assim, muito cálculo, você se perde mesmo, é normal, viu? Mas eu acho que tá ok, né? 2π. E aqui 2π vezes isso. Só para encerrar aqui. Pronto. Encerra. Ok? Então, recapitulando, né? Existem duas fórmulas. A em relação ao eixo X, outra em relação ao eixo Y. E todos esses casos que eu falei são aplicações diretas, né? Você monta o problema e integra. Uns exigem uma dedução maior, mas nada muito grave, né? Agora, amanhã eu vou... As aulas, como é que é? Amanhã... As de amanhã elas vão parecer um pouco mais difíceis do que no geral, viu? E também eu vou fazer essa questão que foi pedida, e antes da questão que foi pedida, eu vou dar o conteúdo da questão, que é calcular o volume geral. Eu vou fazer vários exemplos e esse que foi pedido por vocês. Tá certo? Espera aí, deixa eu só... Isso. Qual foi o limite? Um meio de... Faltou 2π. Faltou o 2π, né? Que eu tinha esquecido. Aí, porque ficou um meio de arco tangente de 0. Deixa eu voltar lá, né? Um
meio de arco tangente de Na zero. parte da esquerda, professor, o senhor substituiu Ah, um meio aqui, ó. de zero. Ó. Vamos olhar só esse pedaço aqui, né? Nessa Daqui, parte igual a zero, ali embaixo. aqui para cá, né? Sim, era 0/2, aí o senhor colocou um meio. É daqui para cá mesmo, né? Essa dúvida aqui, isso aqui. Sim, foi nessa parte que o senhor colocou um meio É em vez de esse, 0. esse um meio aqui, ó. Eu vou colocar aqui separado, né? x2/2, arco tangente de x. Isso aqui variando de 0 a 1. Aí o que que é isso? Você vai pegar toda essa função aqui, ó. Ah, é verdade. Não, agora já vi o que você falou. Isso aqui é zero. Tá querendo dizer isso aqui. É isso, né? Era isso aí. É, isso aqui não é um meio, não, é zero mesmo. Ok, pronto, como vai zerar? Aí teve uma outra coisa aqui, né? É, eu confundi, exatamente. A terça-feira, aí terça-feira eu vou fazer um vídeo. Assim, eu queria dar aula, né? Vocês não se importarem, eu posso dar aula. 8 horas, normal, como se não fosse feriado. Se vocês não se incomodarem. Se não for, eu postaria um vídeo só. Com a aula que seria na terça. Porque não tem sentido esse feriado, gente. Vocês não vão para Salvador pular carnaval. Ninguém vai sair de casa. Não sei também se vocês vão viajar, mas vocês já estão em casa, né? Vocês vão viajar para onde? Geralmente quem não mora aqui no Juazeiro iria para casa dos familiares, né? Ou para algum lugar. Mas acho que a maioria de vocês deve estar em casa, né? Então se você, eu acho que então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula mesmo, já que a presença não é obrigatória mesmo. Aí eu vou dar aula como se fosse normal, ao vivo. E aí depois quem não puder assistir pode rever, não é obrigatória presença mesmo. Ótimo, então. Aí na aula como é que vai ser, né? Na aula de sexta, que eu vou dividir, eu não sei quantas partes, mas eu vou continuar todo esse conteúdo. Tudo que for necessário desse conteúdo, eu vou falar nessa aula de sexta, que eu vou dividir em algumas partes. Aí na aula de terça vai ser frações parciais. Quem já quiser começar a estudar, viu? Que é outra técnica, frações parciais. Só que eu não vou falar de todas as técnicas. O horário. Se vocês não tiverem aula, qual horário que vocês preferem 8 horas mesmo ou mais tarde? Se vocês não tiverem outras aulas. Não, vamos deixar assim 8 horas mesmo. Vamos deixar 8, que é o horário da aula. Ok? Vai ser 8 horas. Eu também, para reforçar, eu aviso no mural lá do. Ou vocês preferem 10, assim. Não, vamos deixar 8 então. É, 8 horas mesmo, né? É, vai que outros professores querem dar aula, né? É, 8 tá bom. Ótimo. Aí na aula de texto vai ser frações espaciais, só que eu não vou fazer todos os casos. Porque é muito grande, a gente não vai ter tempo. Eu prefiro falar de dois casos. Que também, os outros casos, vocês não. Assim, estuda-se em geral, mas não usa em lugar nenhum. Eu vou fazer só dos dois principais, e aí na quinta, outra aplicação. Que ainda vou decidir o que que é, porque são milhares, ok? E aí vai ser assim. Tá bom, né? Vocês entenderam no geral aqui, né? Eu tentei, assim, deixar o mais simples possível. Aí tá vendo, ó, se for só a, a conta, fica mais feio, com a figura fica mais bonitinho. Quando for imprimir e vocês forem pegar esse negócio aqui, vai ficar melhor. Tá bom, né? Então, aí amanhã eu vou gravar essas aulas. Talvez eu não grave todas amanhã, talvez eu grave duas. Eu vou gravando durante o fim de semana. Mas é no máximo meia hora, porque senão fica muito grande o vídeo, viu? Vou parar aqui.